paz do Senhor, meus amados irmãos, para a glória de Deus. Aqui nos encontramos em mais um estudo para professores da Escola Bíblica Dominical da Sala de Jovens. Nos encontramos no novo trimestre, que é o quarto trimestre de 2021, onde nós temos uma lição maravilhosa comentada pelo nosso pastor Reinaldo Odilo, tá certo? E a lição é: Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança, para o glorioso dia com o Senhor da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E nos encontramos na terceira lição, para a glória de Deus, de 17 de outubro de 2021, e a mesma tem por título o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto do dia, o texto áureo, meus amados irmãos, se encontra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, e o versículo 3, que diz: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja Deus. E a síntese nos traz que o arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para arrependimento ou preparo de última hora. Esta lição, meus amados irmãos, ela possui três objetivos principais, que são o de explicar o que é e quando se dará o arrebatamento, evidenciar que o arrebatamento da igreja é para os crentes salvos na pessoa de Jesus e compreender que precisamos aguardar o arrebatamento da igreja com vigilância. Louvado seja Deus. Essa lição, meus amados irmãos, ela se encontra dividida em três pontos fundamentais, que são o que é e quando se dará o arrebatamento da igreja para os crentes e aguardando o arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Sugiro aos amados irmãos que, quando forem ministrar, eles se utilizem do livro de apoio, um livro muito interessante, tá certo? Que traz algumas observações, algumas considerações e comentários extras à lição. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus amados, nós bem sabemos que o povo judeu esperava o Messias prometido. E nós sabemos que esse Messias é Jesus Cristo, o Filho de nosso Deus, o qual se fez maldito para que por meio de suas pisaduras nós fôssemos sarados. Ele pagou a dívida que foi contraída no Jardim do Éden quando o homem desobedeceu a Deus. E aí impôs um grande obstáculo, uma grande barreira entre Deus e o homem, chamado pecado. Mas, por meio do primeiro Adão veio o pecado, mas o último Adão nos trouxe a reconciliação por meio de Jesus Cristo. Ele é a ponte que nos leva ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. E para começarmos, meus amados irmãos, tão somente esta lição, nós temos que ver que nós estamos nos últimos dias. E esses últimos dias foram inaugurados com Jesus Cristo. De sorte que nós estamos aqui na esperança de que ele brevemente voltará. Lembremos que ele veio, se fez homem e habitou entre os homens, se fez maldito, tomou para si uma morte de cruz, para nos conceder devidamente a salvação mediante a graça, arrependimento e fé na pessoa dele. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, louvado seja Deus, aqui nós vemos a palavra arrebatamento. Essa é a nossa esperança. Se nós formos abrir a Bíblia lá em Lucas, capítulo 2, e o versículo de número 25, nós vamos ver Simeão, um velho sacerdote, louvado seja Deus, que estava no templo. E ali, naquele dia, Cristo foi levado por José e Maria, para passar pela aliança, pelo processo de aliança abraâmica, que era a circuncisão. E ali, os seus olhos contemplam a salvação dos judeus. Louvado seja Deus. E ele diz, louvado seja Deus. Ele queria ver o Messias, queria ver o Salvador. E ele louvou a Deus. Lucas 2, 25 nos diz: louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Louvado seja Deus. Uma vez que a esperança foi cumprida, nada mais importava na sua vida. E é isso, louvado seja Deus, amados irmãos,
que temos que ter em mente, em nosso entendimento, enquanto cristãos salvos na pessoa de Jesus. Sabemos que ele veio no corpo de carne, se fez maldito, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Mas ele nos fez uma promessa de que ele voltaria. E essa volta, meus amados irmãos, vai se dar em duas fases principais. A primeira, por meio da ressurreição daqueles que morreram na esperança de que Cristo viesse para eles, por meio do arrebatamento, e a nós, se aqui estivermos vivos, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados da palavra, né, arpazo, tomado à força, né, retirado de uma forma brusca. Então nós vamos ver que o arrebatamento será tão somente um fenômeno sobrenatural e rápido da igreja do Senhor Jesus, onde nós seremos levados para os céus e ali estaremos com ele. Louvado seja Deus para todo sempre. Né? A segunda vinda do Senhor se dará justamente quando ele vir, e todo olho verá para julgar as nações e estabelecer o seu reino na face da terra. Então nós vamos ver aqui, louvado seja Deus, que esse é um tema tão importante que o apóstolo Paulo, ele vai se debruçar, vai dedicar 2 capítulos para falar acerca do arrebatamento da igreja. Isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e em 1 Coríntios, no capítulo 15. Então, meus amados irmãos, muitos se perguntam, inclusive algumas pessoas que dizem profetas de algumas seitas, dizem que ele voltará a tal dia, voltará em tal ano, né? Desde que me entendo por gente, disseram que o mundo se findaria em 2012, que Cristo voltaria em 2021 e aí sucessivamente. Mas a Bíblia é clara. Leiamos, louvado seja Deus, que nós bem entendemos que nós não sabemos o dia nem a hora. Mateus capítulo 24, e o versículo 36 diz: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, se alguém disser, olha, Cristo está vindo assim, Cristo vai vir amanhã, não acrediteis, pois nós não sabemos o dia nem a hora. É assim como nós podemos contemplar também em algumas parábolas, como a parábola das 10 virgens, onde as 5 são prudentes e 5 são nércias. E elas estavam esperando o noivo, porque a igreja, ela é denominada de várias formas, como a noiva de Cristo, né? É um exemplo, né? Ela é vista também como a noiva, a esposa. Então, nós entendemos, meus amados irmãos, que essa noiva tinha que estar esperando o seu Senhor. Que o noivo vinha para a casa da noiva buscá-la, para levá-la para a sua casa. Mas lembremos também que o nosso Deus, ele é um Deus de promessa. Ele disse que voltaria, e ele certamente voltará. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ao longo da história, muitas pessoas se aventuraram em marcar o dia, mas nós sabemos, louvado seja Deus, que só o Pai o sabe. Lá em Marcos 13:32 diz: daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, nós sabemos que a trombeta, muito em breve, soará. Né? Na caminhada dos israelitas, rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas, né, de prata, pois na Bíblia a prata é um símbolo da redenção. E para que ele fizera? Eles fizeram tão somente para que no soar da trombeta toda a congregação fosse convocada para a partida dos arraiais. Então, quando Deus, aleluia, ele soar a trombeta, ele der ordem aos seus para soar a trombeta, a igreja de Cristo, ela estará preparada. Ela tem de estar preparada para ouvir essa trombeta e assim ser levada aos céus. Louvado seja Deus. O toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar os israelitas que o Senhor era o Deus deles, que os resgatara da escravidão do Egito. Então nós temos vários apontamentos para Cristo no decorrer do Antigo Testamento. Né? Muito embora os judeus, o seu povo, não o reconhecera como Messias. Muitos diziam lá no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, né, nós vamos ver, né, a partir do versículo 13, que o Senhor pergunta: a quem o povo diz que eu sou? E aí uns dizem,
Louvado seja Deus. Vamos dar uma olhada no texto, né? Mateus, o capítulo de número, louvado seja Deus, de número 16, e o versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Quer dizer, que o seu próprio povo não o via como Messias ou Messiá. Louvado seja Deus. Né? Aquele que havia de vir para promover a restauração do povo. Haja visto que eles esperavam o Messias que restabelecesse um reino e pôsse fim à tirania do Império Romano da época. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ver justamente que no arrebatamento a trombeta também soará, como nos dias de Moisés. O Senhor está convocando o seu povo, desde o primeiro justo morto, lá no Jardim do Éden, no caso Abel, né? E até o último, louvado seja Deus, o qual ressuscitará até os que estiverem vivos na sua vinda, os quais serão transformados a encontrar o Senhor nos ares. Esse momento será um momento solene, que será experimentado por toda a igreja. Louvado seja Deus. Agora, fiquem com o apoio pedagógico da nossa coordenação. A paz do Senhor, professores. Aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Então, professores, na aula de hoje nós queremos propor uma dinâmica diferente, mas muito eficaz para tratarmos do arrebatamento da igreja. Duas questões serão evidenciadas nessa dinâmica. Primeiro, a iminência do arrebatamento, o seu caráter repentino. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Pode ser a qualquer momento, inclusive antes mesmo de nós terminarmos esse vídeo. E a outra característica do arrebatamento que nós iremos tratar é a vigilância. A igreja precisa estar vigilante para que ela não venha a ser pega desapercebida, mas sempre atenta e esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, para essa dinâmica, nós iremos propor o seguinte: você vai comprar um chocolate como esse, ou um pirulito, um bombom, qualquer coisa, e vai deixar em um lugar acessível para os jovens. Por exemplo, você vai colocar uma mesinha, coloca o chocolate em cima e vai avisar o seguinte aos jovens: vocês poderão pegar o chocolate, por exemplo, e quem pegar primeiro vai levar o chocolate. O chocolate é seu. Só que só vai poder pegar o chocolate quando o professor fizer um sinal, que eu vou sugerir aqui, um coçar na cabeça. Vai coçar a cabeça. Então você vai dar a sua aula inicialmente e vai explicar aos seus alunos: quando eu coçar a cabeça, é o sinal para que vocês peguem o chocolate. Quem pegar primeiro leva. Então, durante toda a aula, os alunos estarão prestando atenção na aula e também no sinal, que é o coçar a cabeça. Quando você coçar a cabeça, e nós sugerimos que você faça isso no final da aula, para que eles fiquem atentos o momento inteiro, você coça a cabeça e o aluno que tiver mais apercebido vai pegar e vai ganhar o chocolate. Então, qual é a moral desta dinâmica? Qual é a ideia que nós queremos passar para os nossos alunos? Primeiro, ninguém sabe o momento que você vai coçar a cabeça, representando a volta de Jesus, que ninguém sabe a hora. Sabemos que vai acontecer. Você avisou ao seu aluno que iria coçar a cabeça, então todo mundo sabe que você vai coçar a cabeça como um sinal, mas ninguém sabe o momento. Para isso, eles precisam estar o quê? Atentos em todo momento, para que eles não venham ser pegos desapercebidos. Então, nós aí estaremos tratando a iminência do arrebatamento, que é a qualquer momento, e também a vigilância da igreja, que a igreja precisa estar vigilante, ou seja, manter a sua santidade, manter a sua integridade diante de Deus, para que não venha ser pega de surpresa naquele grande dia.
Então, professor, esta é a dinâmica, compre esse brinde para os seus alunos e certamente você vai ter um domingo abençoado de muitas reflexões sobre o arrebatamento da igreja. Não esqueça, professor, de construir o seu portfólio que nós sugerimos no início do trimestre, ou seu portfólio ou seu painel da escatologia bíblica pentecostal, tá certo? Nós aqui no Vale do Sonho, por exemplo, estamos fazendo nosso portfólio. Nós pedimos para os alunos, durante a semana, enviarem informações sobre o evento escatológico a ser tratado no domingo, por exemplo, o arrebatamento da igreja é esse domingo agora. Então, nós pedimos que os alunos enviem para nosso WhatsApp algumas informações sobre esse evento. Eu reúno todas as informações dos alunos, coloco em uma folha A4, né, digitalizo e no domingo eu levo e anexamos ao nosso portfólio. Então, o primeiro foi dos sinais da vida de Jesus e os sinais que antecedem a vida de Jesus, melhor dizendo, e esse agora é o arrebatamento da igreja. Então, não fique de fora dessa dinâmica. Faça também para que ao final do trimestre você tenha um material, uma espécie de livrinho contendo todos os eventos escatológicos e na leitura pentecostal desses eventos. A todos a paz do Senhor. Tenham uma excelente aula em nome de Jesus. Nesse segundo tópico, meus amados irmãos, nós podemos ver que o mesmo tem por título o arrebatamento da igreja para os crentes. Tá? Ele vai falar aqui sobre a nossa esperança. E eu quero trazer alguns textos que vai basilar justamente essa perspectiva, a nossa esperança. Abramos nossas Bíblias em Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13, que nos diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós formos atentar, meus amados irmãos, também para o texto em 1 Coríntios, capítulo 1, ou melhor, capítulo 15, versículo 19, louvado seja Deus, nós vamos ver o seguinte. Versículo 19, capítulo 15, versículo 19 diz o seguinte: se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a esperança dos crentes. Lembremos que em Lucas capítulo 2, versículo 25, nós vamos ver o sacerdote Simeão, onde quando ele vai apresentar Jesus Cristo, porque Cristo foi levado pelos seus pais tão somente ao 8º dia de nascido, para tão somente retirar a pele do prepúcio, que representava ali a simbologia, a aliança abrâmica. Nós vamos ver que Deus revela para aquele homem que aquela criança era o Salvador, E tanto é que ele diz lá em Lucas, capítulo 2, versículo 25, vamos abrir, louvado seja Deus. É muito bom nós trazermos esses textos para corroborar, com estas palavras acerca da esperança. 2,25 diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para que ele procedesse segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação,
a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a nossa esperança. E por isso nós temos que andar de forma sóbria, moderada, vigilante, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora da vinda do Senhor. Muitos perscrutam que dia ele virá. Mas a própria Bíblia diz, lá em João 14, que ninguém sabe a não ser o Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os salvos em Cristo Jesus, eles serão tomados, louvado seja Deus, como diz o próprio termo, né? Harpazo significa tomada brusca, né? Retirada brusca. Seremos tomados deste mundo e o nosso corpo, olha que coisa linda, irmãos, se revestirá, o nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade. Que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 em diante, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver esse texto. 1 Coríntios, o capítulo 15, versículo 52 em diante, que diz o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tracada foi a morte pela vitória. Aleluias. E ainda diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós, os que já dormiram no Senhor, estes serão ressuscitados primeiro, e nós seremos arrebatados. Louvado seja Deus. Então, irmãos, que venhamos perseverar. Louvado seja Deus na sua doutrina dos apóstolos, porque é chegado o tempo, estamos às portas do arrebatamento da igreja. E essa chegada se dará de uma forma repentina. E nós vemos isto a partir do sermão profético, a qual Cristo vai trazer a todos os seus seguidores, inclusive aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 25, quando vai falar sobre as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 nércias. Né? Todas elas tinham as suas lamparinas, todas tinham azeite, mas algumas não tinham o suficiente. E de sorte que o noivo tardou a vir, né? Louvado seja Deus. E elas simplesmente, o azeite acabou e a luz das suas lamparinas apagaram. Louvado seja Deus. O que eu acho interessante, maravilhoso na palavra de Deus é que Deus sempre associa a situações do cotidiano, do contexto histórico e cultural judaico, para tão somente trazer verdades espirituais. É uma parábola, ou parábola, né, comparação. Ele compara justamente a vinda do Senhor ao casamento hebreu, que possuía uma longa celebração, que chegava a ter vários dias, né, de acordo também com as posses, os haveres dos seus, tanto do casal como das suas famílias. Então, um dos ritos iniciais da cerimônia era justamente a ida do noivo até a casa da noiva, para tomá-la, né, para trazê-la para si. Porque a própria Bíblia diz que o homem deixará seu pai e sua mãe, se consociar com a sua mulher, e juntos serão a sua carne. Então, nós vemos isso. As 5, né, inércias, elas dormiram, estavam no sono da indolência, no sono, né, que nós dizemos que é o sono da indolência. Elas adormeceram espiritualmente falando. O sono da indiferença também. Então, nós vemos que o azeite, ele simboliza a presença do Espírito Santo, né? O fogo, o Espírito Santo.
Então, que venhamos ser cheios desse Espírito. Gálatas 5:19 diz: e não vos embriagueis no vinho em que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é uma verdade. No arrebatamento, louvado seja Deus, igual a parábola, haverá um cortejo nupcial, pois o noivo virá para o encontro da noiva nos ares. Louvado seja Deus. E nós ouviremos do nosso Senhor, aleluia, vinde benditos de meu Pai, para as moradas celestiais, as quais foram preparadas desde a fundação do mundo. Receberemos um novo nome, e é por isso que nós não podemos, aleluia, nos embaraçar com as coisas desse mundo. Muitos nos dias de hoje estão buscando haveres, estão buscando, louvado seja Deus, tão somente se preocupar com situações de querer buscar dinheiro. Vivemos no mundo materialista. Não que isso seja pecado, não. Mas nós temos que atentar primeiro para o reino do céu e sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. E aqui nós vemos, no momento em que nós nos revestirmos, nosso corpo mortal se revestir da imortalidade, ou seja, nós temos o corpo glorificado semelhante de Cristo. Quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aí vai se cumprir a palavra. Louvado seja Deus. Tragada foi a morte pela vitória. E que vitória é essa? A vitória de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos comprou. Louvado seja Deus. E venceu a morte. A morte não conseguiu retê-lo. Aleluias. Louvado seja Deus. A vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos que morreram desde Abel até a morte, pois a morte será derrotada com efeito retroativo, e até o mais novo convertido naquele momento será transformado e receberá um corpo incorruptível. Lembremos que isso se dará na primeira fase da vinda de Cristo. Se dará em 2 momentos. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, e também a ressurreição dos mortos que morreram na esperança de tê-lo, de vê-lo, de se encontrar com ele. E o segundo momento, 7 anos depois deste evento, que é quando Cristo virá no seu trono de glória, com os exércitos celestiais e com todos os santos, para julgar o mundo. E todo olho o verá. Louvado seja o nome do Senhor. Olá, meus amados irmãos. Nesse terceiro tópico, nós podemos ver justamente sobre aguardando o arrebatamento. Meus amados, nós já vimos que nós não sabemos o dia nem a hora. Nós já sabemos que o advento de nosso Senhor Jesus Cristo se dará em 2 momentos, em 2 fases. A primeira por meio do arrebatamento da ressurreição dos santos, e também a segunda como sendo a volta, louvado seja Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, diante, no seu trono, para a glória de Deus, com os seus exércitos celestiais e com a igreja, a fim de trazer juízo à trindade satânica, que é o diabo, a antiga serpente, Satanás, o falso profeta e o anticristo. Então essa é a tríade satânica. Ele vai vir julgar as nações. Ele vai julgar todos aqueles que ficaram no período da tribulação. Louvado seja Deus. Mas o que eu acho muito interessante, louvado seja Deus, é a esperança. Cristo, ele nos fala de uma forma maravilhosa no Evangelho de Nosso Senhor, no que segundo escreveu João, no capítulo 14, no versículo 18. Ele nos diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, é necessário estarmos vigilantes, sóbrios, sermos moderados em tudo, esperando tão somente a vinda do Senhor, porque já está às portas. Como é que os irmãos sabem que está à porta? A Bíblia diz que haveria alguns sinais, alguns prodígios, algumas situações que nós iríamos compreender que estava perto a vida do Senhor. Nós podemos ver isso lá no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, a partir do capítulo 24. Vamos ler aqui os versículos 6 em diante. Vamos ver o que é que Deus nos traz por meio de sua palavra. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Do versículo 6 ao versículo 14. Louvado seja Deus. Então, o que é que a Bíblia nos traz? Nos traz algumas considerações, algumas situações em que nós vamos ver como sinais, prelúdios da segunda vinda de Cristo. Louvado seja Deus. E é por isso que nós temos que permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, como está lá em Mateus 24, 45 ao 51. Olha o que nos diz. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, acha servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que eu não espera e a hora em que ele não sabe, e esperá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então nós temos que continuar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, né, irmãos? Porque os dias maus já chegaram. Já vivemos num mundo em que jaz no maligno, mas o servo, aleluia, louvado seja Deus, ele fica na posição a qual foi chamado. Fique na posição a qual Deus chamou. Utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus. Qual tem sido a tua contribuição para com o reino dos céus na terra? Louvado seja Deus. Se Deus te deu o dom de louvar, louve. Se Deus te deu o dom de interceder pelas almas, interceda, gema, chore, faça alguma coisa. Não enterre o seu talento. Louvado seja Deus. No sermão profético de Jesus, o mestre fez uso de uma trilogia de parábolas. A parábola dos 2 servos, das 10 virgens e dos 10 talentos. Jesus conclui o sermão contando a história de 3 homens que receberam de seu senhor dinheiro para investir. E lembremos que um deles só tinha 1 talento. E este, infelizmente, ele fez o que era mau aos olhos do Senhor. E o que é mau aos olhos do Senhor? Ele não, louvado seja Deus, ele não deu devido prestígio, devido valor àquele talento. E enterrou, com medo de que alguém o roubasse, sabendo que o seu Senhor, inclusive diz na palavra, que o seu Senhor era severo. Louvado seja Deus. Então lembre-se que a quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, como muitos de nós, ele dormiu o sono da indiferença. Não enterre os seus dons e talentos. Seja produtivo e utilize-o enquanto ainda há tempo. Utilize-o enquanto ainda é dia, porque a noite vem, a qual ninguém pode trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós ficamos por aqui. Que Deus em Cristo continue vos abençoando com toda a sorte de bênçãos para a glória de Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Nossos vídeos vão ao ar sempre aos sábados, a partir das 12 horas da tarde. E que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe o seu domingo e Deus abençoe a sua vida. Amém?